Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que os irmãos estão? Espero que bem em nome de Jesus. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esse privilégio de estar aqui com os irmãos compartilhando essa palavra, mais uma palavra no dia. Segundo, eu quero pedir perdão novamente, de ontem, no caso, não consegui postar os vídeos, não consegui postar o vídeo, perdão, não consegui postar um vídeo da palavra, que os irmãos sabem que eu estou fazendo, primeiramente, o único propósito intuito é levar a palavra do Senhor Jesus a almas que estão agarradas ao pecado, ao inimigo, que estão prendendo elas, porque a nossa luta é diária. A Bíblia fala que não é contra a carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo. Meus irmãos, e eu também tenho minhas lutas diárias, Ontem mesmo foi uma delas que apertou uma situação aí, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu peço oração também pela minha vida, peço oração pela minha casa, peço oração pelo meu ministério, peço oração, enfim, pelos meus filhos, que eu tenho dois menininhos pequenos, que não sei se comentei com vocês, um deles tem 3 anos, é o Caleb, e o outro tem 1 aninho, é o Kalel. São uma benção, são varõezinhos de guerras que logo logo estarão aí na obra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, espero que novamente, repetindo, espero que estejam bem. Irmãos, a palavra hoje que o Senhor me deu, ela está aqui prontinha, graças a Deus, Não sei o que você tem passado na sua vida, não sei o jeito que você se encontra nesse momento, a sua família, a sua causa. Como eu repeti em outros vídeos, o nosso país ele tem enfrentado uma situação bem difícil, bem caótica, pelos governantes. Mas, irmão, se a gente for ver, foi escolha do povo, Foi escolha, infelizmente, foi escolha. Eu não estou pondo aqui politicagem ou esquerda ou direita, jamais. Espero que Deus trabalhe no coração do presidente, não desejo nenhum mal para ele. Pelo contrário, que Jesus liberte a alma dele de tudo que não provém do Senhor. Enfim, oro pela nação brasileira, porque é onde a gente mora, é a pátria que a gente mora. Que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus venha abençoar a minha, a sua casa, a minha causa, a sua causa também, Porque tem sido tempos difíceis, tem sido tempos remotos. Por quê? Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando e a gente sabe disso, Não é algo temático que você ouve hoje e amanhã simplesmente falar, não vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Aquilo que Deus falou há bilhões e milhões de anos atrás foi escrito pelos profetas, inspirado pelo Espírito Santo, está acontecendo, irmãos. A fúria do inimigo ela é grande contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra sua esposa, contra o seu marido. Por quê? Porque o intuito dele, muitas das vezes, para ele, enfim, fazer tudo que ele tem que fazer na vida de Jó. Vamos lá, vamos para a Bíblia. A vida de Jó, eu não estou comparando ninguém com Jó, eu estou dando um exemplo porque tem que ser dentro da Bíblia. A vida de Jó, para o inimigo tirar tudo daquilo que ele tinha, tudo aquilo, filhos, bens, gado, servos, casa, enfim, tudo. Ele pediu permissão para Deus. Ele pediu permissão para o Pai Celestial, entendeu? E por que Deus permitiu? Porque Deus sabia do intuito, da lógica pensativa de Jó. Jó ia sofrer, mas Jó não murmurou. Jó em nenhum momento pecou contra Deus. Teve um momento que ele fala assim, que ele ouviu falar de Deus, mas teve outro certo tempo que ele falou, hoje eu vejo Deus. Então, tipo assim, você ouvir e você estar ali em Cristo é diferente, irmãos. Porque muitas pessoas elas falam assim, mas eu ouço em casa um culto, eu ouço o vídeo do irmão Felipe pregando, ou levando a palavra, ou algum outro irmão que
exposta a palavra, algum pastor, enfim, irmãos. Mas você tem que estar em comunhão numa igreja cristã. Uma igreja que hoje pregue a volta de Jesus, pregue contra o pecado, entendeu? Não estou falando que pregação da prosperidade é errado, irmãos, mas muitos estão usando a palavra de Deus como se fosse um bem para isso aqui. A gente sabe que é verdade. E isso não pode se generalizar. No caso, se uma igreja é assim, as demais são. Não, não é desse jeito. Não é. Tem igrejas, aqui eu vou, de verdade, eu amo muito meu pastor, né? A igreja que eu vou hoje, ali eu permaneço até onde Jesus permitiu, até Jesus voltar, vocês estão entendendo? Por quê? Porque é uma igreja que prega a volta de Jesus, porque é uma igreja que prega contra o pecado, entendeu? Não tem essa. Tem que ser, a verdade tem que ser dita. Tem que ser pregada contra o pecado, contra as coisas mundanas, por mais difíceis que sejam. Lógico, tem um processo de libertação. Quem não está num processo de libertação? Quem que não está? Diz para mim. Tem um processo de abandono, de caráter também. Tem casta que Jesus ensina na Bíblia. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e ela me falou, é verdade. Até na Bíblia fala assim, que tem castas que não só sai com jejum e oração. Então, tipo assim, a gente tem que fazer a nossa parte, porque você fazendo a sua parte, isso quer dizer que você quer obedecer a Deus, entendeu? Porque o Espírito Santo vem, ele quer te convencer do pecado, mas para estar 100%, você tem que fazer a sua. Amém, irmãos? Então, não fique angustiado, não fique guardando nada no seu coração, entendeu? Tiver que perdoar, perdoa, por mais difícil que seja, perdoa, porque se você perdoa na terra, o Pai te perdoará no céu. Amém, irmãos? Isso é palavra que eu estou falando para vocês, né? Em nome de Jesus, né? E a gente é falho, a gente é pecador, a gente é pessoas que todo dia a gente vai ter que estar ali pedindo, Deus me perdoa, e Deus vai perdoar. Só que também, com arrependimento, tem que ter mudança de conduta. Não é fácil. Eu estou falando por experiência própria. Não é fácil. Mas é como eu falei, uma postura, ela muda toda uma geração da sua vida. A geração dos seus filhos vai ser mudada. Por quê? Porque por mais que algo, presta atenção no que eu vou falar agora, por mais que algo venha do passado, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, isso se chama uma maldição hereditária. Isso Deus quebra, com certeza. Mas tem que ter uma postura da gente também. Vocês estão entendendo? Qual que é a postura? A postura é você se arrepender, confessar e abandonar. Mas o abandono não é assim, nunca mais eu vou fazer. Você vai ser tentado diariamente, mas como foi falado no começo do vídeo, a luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, que habitam nas regiões celestiais. E não tem casta que não sai com jejum, tem casta só sai somente com jejum e oração. Entendeu? Eu falo isso por experiência própria, porque eu passo minhas lutas também espiritual, carnal, passo minhas situações diárias. Não é fácil para ninguém, mas Deus é tão misericordioso que a gente está bem, a gente está vivo hoje, a gente está aqui, respirando. Isso aqui é um dom maior que esse aqui, Você está vivo. Seja grato, seja grata, porque como eu falei e continuo repetindo, quem agradece cresce, mas quem reclama perece. Não traga reclamação, murmuração para a sua vida. Agradeça a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Deus, obrigado por eu não ter ficado doente. Meu marido está bem. A despensa está cheia, não está tão cheia. Glória a Deus. Não está faltando, glória a Deus também. Amém, irmãos? É isso. Né? Enfim, eu vou estar trazendo a palavra, mas antes disso eu quero fazer uma oração para você, para sua família, né, para sua causa. Agora o que acontece? Você vai colocar o seu coração naquilo que você pede a Deus, entendeu? Pede a Deus de todo o seu coração, coloque todo o seu coração em nome de Jesus, que eu creio que a gente pedindo, não duvidando no nosso coração e crendo, vai acontecer, porque a Bíblia fala assim, o que é ligado na terra é ligado no céu, amém?
Então, abaixa sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Pai amado, Pai de glória, Pai de honra, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço, Senhor, que nesse momento o Senhor tome a causa, Senhor, de cada pessoa que está orando comigo nesse vídeo, de cada situação que essa pessoa tem passado. Muitas das vezes, Senhor, essa pessoa acha que não é digna, Senhor, porque tem pecado, Pai, porque peca, porque falha, e não se acha digna do reino do céu. Realmente, o pecado, ela afasta a gente do Senhor, porque o Senhor é santo, e o pecado tira a gente do céu. Mas Jesus, ele veio pela misericórdia, Senhor. Ele veio trazendo a graça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoe seus filhos, Senhor, desse pecado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, agora eu entendi o porquê dessa palavra, Pai. Espírito Santo, me ajuda, me conduz em todas as orações que aqui é feita. Abençoe essa pessoa que está comigo aqui agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim eu lhe agradeço, Senhor. Deus, dê força, Pai. Realize aquilo que ela está pedindo em oração agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, eu vou estar trazendo a palavra aqui agora. E não duvide, tá bom? Não duvide. Creia no seu coração. E creia em Cristo. Acredite em Jesus. Entendeu? E vá numa igreja cristã. Vá numa igreja evangélica que pregue a volta de Jesus, pregue contra o pecado, pregue contra a feitiçaria, pregue contra aquilo que você sabe que não é de Deus. Por mais que doído seja ouvir isso, é melhor doer ouvindo do que doer sentindo. Amém? Vou repetir para você entender. É melhor você ouvir palavras duras que te levam para o céu do que palavras macias que te levam para o inferno. Amém? É isso, em nome de Jesus. E não ligue para o inimigo. Ele vai jogar acusação como joga para a gente é falho, pecador. Mas aqui está uma palavra santa e sagrada da Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar lendo aqui, ó, que é no livro de João, seu capítulo 8, versículo 1 em diante. O título é assim, ó, A Mulher Adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É uma pergunta. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Olha para vocês verem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, quer dizer, eles estavam perguntando frequentemente, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, Jesus perguntando para eles agora, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E daí? Porque eu falo para vocês, dar pedrada em ninguém peca é muito fácil. Bota a sua cabeça lá para ver se você vai querer dar pedrada em você mesmo. Olha como é que Jesus treitou para os caras que era o famoso evangélico daquela época. O pessoal escriba, fariseu, que eram doutores e ministradores da lei, mas não da graça. E a graça veio em carne e ensinou eles para eles como é que faz. Presta atenção que forte isso aqui. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto,
saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha que forte. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Glória a Deus. Isso é muito forte. Ninguém te condenou? É uma pergunta. Na verdade foi duas. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É muito forte isso aqui. É muito forte. Olha o que ele falou. Ó, você foi pega no adultério. As pessoas... Olha que forte isso aqui. Você foi pega num ato de pecado. Você pecou. Você realmente pecou. Você entristece o Espírito Santo quando você peca. Você foi pega no ato de pecado. As pessoas te trouxeram para, além de te julgar ao apedrejamento, tentaram pegar Jesus. Só que Jesus, irmão, Jesus é Deus. Quem sabe, quem lê um pouco de Bíblia sabe que Jesus é Deus. São um só. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que Jesus fez? Além de pôr os caras no bolso, fala: pera aí, vocês estão achando que vocês são quem? Que eu sou o Criador. Vocês são a criatura. Aquilo que vocês sabem, Moisés estava escrevendo sobre mim. Eu vou ensinar vocês como é que faz. Ele foi lá, além de perdoar ela, ele botou aquele pessoal que estava louco para dar uma pedradinha na mulher, estava cheio de pecado, cheio de ouro, cheio de vergalhão no olho, querendo tirar dos outros, botou para sair andando. E o que ele fez? Se eles não te julgou, eu não vou te julgar. Vai e não peques mais. Olha que tremendo isso aqui. Então, pega essa palavra para o seu coração. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele perdoa, né? Além dali, a Bíblia não fala como foi a postura dessa mulher, mas fala como foi a conduta de Cristo. Sabe o que é isso? Se chama graça. Você está no tempo da graça. Lógico, Deus é justo. Deus, além dele ser misericordioso, ele é fogo consumidor. Mas tem muitas pessoas que só batem nisso. Deus é fogo consumidor, Deus é justo, Deus você vai receber um castigo. Irmãos, eu aprendi uma vez que a lei do apedrejamento não era para matar a pessoa. Sabe para que era? Era para exercer a misericórdia. Porque pega uma dessas pessoas que iam dar pedrada nessa mulher, se eles tinham a capacidade mental de pegar um filho deles e dar pedrada, eles não tinham, não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Entendeu? Entanto que olha o que eu creio, Jesus trouxe ao meu coração. Na época que Deus ele começou a falar com Samuel, tinha um sacerdote, os dois filhos dele, sacerdote, conhecedor da palavra, escriba, presta atenção. Os dois filhos deles começou a pecar. Os dois filhos desse sacerdote começou a pecar. E com certeza esse pai sabia. Em vez dele repreender os filhos, o que ele fez? Ele apoiou, não falou nada. O que acontece? Apoiou o pecado. Apoiou o erro. Não pode. Se você está errado, larga do erro. Vai para Jesus. Não peque mais. Foi o que Jesus ensinou para ela. Vai e não peques mais. Além dali, é a escolha dela, é a conduta dela. Não é fácil, mas através do Espírito Santo, você que está me ouvindo, você consegue. Eu consigo, porque eu também sou falho, sou pecador. Eu sou muito falho. Mas o meu intuito aqui, porque essa palavra primeiramente corta em mim. Primeiramente é para mim, serve para mim sempre. Porque a palavra de Deus, ela é o maná, é o nosso pão diário. Então não fique se martirizando, Felipe, não. Jesus, ele tem o poder de perdoar. Ele tem o poder de perdoar. Amém? Porque ele deu a vida por nós, ele sangrou até a morte por nós. E o preço foi o preço de sangue, sangue santo. Amém, irmão? Jesus está voltando. Vamos se apegar com Jesus. Uma coisa que eu lhe peço no final desse vídeo, compartilhe. Clica no coraçãozinho para
acredito que a plataforma ela vai entender, né, que você assistiu o vídeo, né? Já deixar algum comentário aí, pode ficar à vontade, comentários respeitosos, pergunta da Bíblia. Se a gente não souber responder, a gente vai procurar quem sabe, porque a gente não sabe de tudo. Eu estou aprendendo também junto com vocês, né? Enfim, quando você quiser ver o vídeo, quiser acompanhar na Bíblia também, pegue a sua Bíblia, acompanhe, porque eu não estou falando coisa de heresia aqui não, ó. Que é a palavra do Senhor, entendeu? Em nome de Jesus, não estou falando coisa de historinha de lobo mau, que não estou falando da palavra de Cristo. Então, quiser acompanhar na Bíblia, pegue a sua Bíblia, senta aí e leia junto comigo, em nome de Jesus. Fico muito feliz de você estar até o final desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo, eu creio, mais satisfatório, porque é feliz. Eu fico muito feliz pela sua vida e fico muito triste quando você passa essas lutas, porque Jesus ensina a gente a chorar com quem chora, ficar feliz com quem fica feliz. Eu fico muito feliz com a sua vitória, mesmo não te conhecendo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? O vídeo ficou um pouco longo, peço desculpa, mas eu falo aquilo que Jesus coloca no meu coração. Amém? Peço oração pela minha vida, pelos meus filhos, pela minha casa. Peço oração pelo bairro onde eu moro também, que não é fácil, mas eu creio que Deus vai fazer mudança nesse lugar. Enfim, obrigado, amém? Compartilhe o vídeo, deixe o coraçãozinho. Quiser deixar um comentário respeitoso, fique à vontade em nome de Jesus. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Aceita Jesus. Irmãos, eu não posso esquecer no final do vídeo, você que é afastado de Jesus Cristo, você que não aceitou Jesus, esse é o momento, em nome de Jesus. Não deixe para depois, porque o depois pode ser tarde, amém? Repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e falho. E eu lhe peço, me perdoe dos meus pecados, minhas falhas, dos meus erros, Pai, em nome de Jesus. Senhor, daí você fala o seu nome, aceito Jesus Cristo como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Senhor, tira meu nome do livro da morte, coloca meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, Senhor, me salva, seja o Senhor da minha vida. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por tudo. Deus abençoe seu dia. Uma ótima semana. Ótimo. Tudo de bom para sua vida. Amém? Deus abençoe. Fica na paz de Jesus. Compartilhe o vídeo. Obrigado.